Capítulo 1, versículo de número 9, 10 e de número 12. Glória a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo de número 12 nos diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. De número 13 diz assim: Porquanto Ana o seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Glória a Deus. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, para mim é um motivo de imensa alegria poder regressar novamente a esse lugar de oração para ministrar a palavra do Senhor, o nosso Deus. Quero agradecer a Deus pela vida da serva de Deus, irmão Thaís, que foi a pessoa que nos convidou a estar aqui para pregar essa palavra. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor, que mais uma vez se confiou a minha pessoa. Queria aqui em especial chegar a minha alegria de estar vendo o nosso irmão Sansão, amém, grande evidente, quando pequeno, eu conheço, amém, pela vida da minha esposa, que sempre me acompanha. Enfim, queria agradecer a Deus pela vida de toda a igreja. Queridos, não quero demorar muito em minhas palavras, acredito que vou ser bem rápido na palavra da qual o Senhor Deus Ele colocou em meu coração. Ao abrir a minha Bíblia Sagrada, no primeiro livro de Samuel, também no primeiro capítulo e nos versículos da qual nós lemos, eu tenho uma palavra de Deus a trazer ao seu coração. A Bíblia Sagrada vai fazer menção a respeito de uma mulher. Mulher essa que, por várias vezes, ao sair de Ramá, ela ia a Siló sacrificar juntamente com seu marido Eucana ao Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, a história sagrada, a história bíblica também vai falar que, por diversas vezes, ela sai da sua casa e vai ali a Siló para sacrificar ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos relata que quando ela chegava ali naquele templo, ela pedia a Deus um filho. Ela chegava naquele templo do mesmo jeito. Ela chegava, ela se prostrava ali e ela orava ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá um filho. Pois todos que conhecem a Bíblia Sagrada sabiam que Ana era uma mulher estéril. Apesar de possuir uma beleza física, Ana, ela se sentia incompleta por não conceber filho, por não ter filho. A Bíblia Sagrada diz que ela volta para a sua casa. Ano seguinte, ela regressa ali a Siló e ela pede ao Senhor novamente: Senhor, me dá um filho. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus não dá um filho para ela. A Bíblia Sagrada nos diz, a história conta que Ana, ela insistiu por 25 anos. A história diz que ela pedia insistentemente ao Senhor um filho, e o Senhor não entregou o filho. No 25º ano ela já vai cabisbaixa. Ela já não é aquela mulher que no primeiro ano ela foi a Siló. Ela já não tinha mais força. O seu semblante não era mais o mesmo. E ela chega no templo. A Bíblia Sagrada e também a história conta que ela senta-se numa mesa juntamente com seu marido Eucana. E ali ela sentada, ela almoça, que já era meio-dia, e ela pega, se levanta só e vai só ao templo e ela se prostra diante do Senhor. Só que dessa vez não sai mais voz da sua boca. Só que dessa vez ela não consegue mais falar.
Mas, querido, existem coisas que falam mais do que uma palavra. E foi isso que ela fez. A Bíblia Sagrada diz que ela se prostrou diante do Senhor e diz que ela começou a chorar. A Bíblia Sagrada diz que quando ela chorava, Eli fez lição da sua boca. Verdade, querido. Eli já era um homem velho. Eli já era um homem que com dificuldade ele se movimentava. Eli era um homem que enxergava mal devido à sua velhice, mas ele habitou-se a sua boca. Por quê? Porque ele insistia em querer falar algo ao Senhor e ela não conseguia. Quantas e quantas vezes nós já nos prostramos diante do Senhor e nós tentamos falar alguma coisa a Ele e a angústia que está dentro do nosso coração não nos permite. Quantas e quantas vezes nós já nos prostramos diante dele e como a Bíblia Sagrada fala que parece que o céu está de bronze, parece que nós falamos ao Deus que não tem ouvido e que não tem boca a nos responder. Foi isso que aconteceu a ela, porque 25 anos a história diz que ela vai e ela pede a mesma coisa ao Senhor e o Senhor não responde. Sabe, querida? A mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração foi essa: insista naquilo da qual você está orando, não desista. Ana tinha todos os motivos para ela desistir de pedir ao filho, ao Senhor, mas ela não desistiu. Ela saiu da sua cidade cabisbaixa, ela chegou em Siló cabisbaixa, ela sentou naquela mesa cabisbaixa, ela almoçou cabisbaixa, ela foi na presença do Senhor cabisbaixa e ela orou cabisbaixa também. A história diz que ela se prostrou ali e ela começa a gemer na presença do Senhor. As lágrimas descem do seu rosto e o Senhor para ouvir aquela mulher. A Bíblia Sagrada diz que quando ela geme, ele olha para ela e diz: ei, mulher, por que você está embriagada? Ela: não, Senhor. Acontece que eu não estou embriagada. Acontece que eu estou atribulada de espírito. Você sabe o que é atribulada de espírito? Você faz noção do que aquela mulher estava passando? Foram 25 anos ela pediu um filho ao Senhor e o Senhor nada de responder, nada de dar um filho a ela. Passam-se anos e entrando e ela pediu um filho ao Senhor e o Senhor não responde e ela faz diferente, querido. Ela diz: Senhor, se você me der um filho, se você me dar a alegria de ter um filho, eu te entregarei ele de volta. Se o Senhor me dá a alegria de ter um filho, eu te entregarei ele de volta ao Senhor. No dia em que ele desmamar, eu te entregarei ele na sua casa para que ali ele viva até a sua morte. Sabe? E o Senhor ouviu a oração daquela mulher. Sabe, querido? Se você está orando ao Senhor e o Senhor ainda não respondeu, comece a analisar o que você está na sua oração. Ana era bem diferente, Ana era orou e ela repetia em sua palavra anualmente e Deus concedeu o filho a ela. Por quê? Porque enquanto Ana ela estava precisando de um filho, Deus estava precisando de um profeta em Israel. E quando Ana ali prostrada diante do Senhor, ela diz assim: Senhor, me dá um filho. Deus diz: eu estou precisando de um profeta, eu vou dar um filho para ela porque eu estou precisando de um profeta.
insiste em suas orações. Não vai valer a pena nós não insistirmos naquilo que nós queremos. É como se você estivesse no mar, no rio, e você nadasse pedindo algo para Deus, e você parasse no meio do rio. Era como se você insistisse nas madrugadas, orando a Deus e chorando, e as suas lágrimas sendo colhidas pelo anjo e sendo levado até a presença do Senhor, e antes que a taça se encha, você desistiu. É como se você estivesse no meio de uma multidão como Bartimeu e orasse ao Senhor e clamasse ao nome dele, e ele parasse e você não ouvisse a voz dele dizendo: chame ele da minha presença. É como se você estivesse no meio de uma multidão e você não tivesse força para prosseguir até a presença dele. Não adianta nada você que sonha em fazer a obra dele, você não insistir. Não vai valer a pena que você não insistir pelos seus sonhos. Ana, talvez, naquele dia, Ana estava tão sufocada porque Deus não lhe dava filho. Talvez ela ia desistir, mas ela não desistiu. Sabe, querido? É por isso que Deus diz: olha, vocês pedem e vocês não recebem. Ele se mencionou a Israel, dizendo: vocês pedem e não recebem porque pedem. Ana, ela pediu um filho ao Senhor, e um dia quando ela disse: Senhor, que o Senhor me der, eu vou te dar ele de volta. Aí ela recebeu. Eu vim aqui, querido, para falar para você: não desista pelo seu filho que está na prova, não. Não desista pelo teu familiar, não. Irmão, mas não sabe quando está difícil. Não desista, querido. Insiste. O nosso Deus é aquele mesmo Deus que, quando Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, e quando ele orava e cantava hinos ao Senhor, o Senhor bradou do sol do céu, veio terremoto naquele lugar, quebrou todas as cadeias, e aquele que guardava ali a prisão ia se matar. E Paulo diz assim: olha, ei, não faça isso. Aí aquele homem que guardava aquela prisão olhou: ei, rapaz, o que eu faço para salvar a minha alma? E Paulo ele chega e diz assim: ó, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a sua casa. Você é o motivo da sua família ainda permanecer de pé. Você é o motivo. Você é a pessoa que Deus conta para salvar a sua família. Mas, irmão, o que eu posso fazer? O negócio é difícil. Insisto. Foram 12 anos também aquela mulher do fluxo de sangue, que ela vivia isolada. Existia um lugar próprio dela, junto com os rejeitados, e ela vivia ali. E ela ouviu também a multidão passar. Ela se levantou primeiro, a atitude que ela teve: eu não tenho força, mas eu vou tentar. Eu não tenho força, mas eu vou caminhar, eu vou tirar a minha força da minha fé. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus estava lá na frente, ela rompeu a multidão. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ela está rompendo ali a multidão, ela se lança nas vestes de Jesus. Preste atenção. Ela se lança nas vestes de Jesus. Ela toca e ela puxa a virtude do Mestre. Jesus ele estava indo a caminho da casa de Jairo. A Bíblia Sagrada nos diz que a idade que tinha aquela mulher com fluxo de sangue tinha a filha de Jairo, que era 12 anos. Jairo ele estava ali, um
O mestre está no meio. Depende da nossa fé. O Senhor nunca mudou. A Bíblia Sagrada diz que quando ele cura aquela mulher, ele vai. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega na casa de Jairo, ele sente a presença da dureza de coração. Ele manda todo mundo sair daquela casa e deixa só 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe, e leva até a menina. Ele chega lá e a multidão está lá. Ele diz: olha, eu vou dizer uma coisa, ela não está morta, ela está dormindo. Por que ele falou isso? Porque na presença de Jesus, quem tiver morto ressuscita. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus evangelizava, havia uma mulher que ia enterrar o seu filho. A Bíblia Sagrada diz que ele olhou, rapaz, ele olhou para aquele menino que estava ali, ele tocou e o menino voltou na vida. Sabe por quê? Porque quem atravessa nessa ponte chamada vida, ele recebe vida também. Irmão, por que você começou lá na história de Ana e está vindo para o Evangelho? Por quê, querido? Porque Jesus, ele quer de você, de minha atitude. A Bíblia Sagrada diz que foi a única vez, irmão Thaís, que Jesus passou ali, a última vez que ele passou ali, à beira de Jericó, entrando em Jericó. E a Bíblia Sagrada diz que estava ali, à beira do caminho, aproveitou a oportunidade. Ele não podia, porque a visão dele deixava ele impossibilitado de seguir a Jesus. A multidão ia caminhando em direção ao mestre, o mestre no meio, a multidão ia atrás dele, e ele ouvia a multidão clamando, querendo tocar em Jesus. E ele diz: ei, quem está passando aí? E eu disse: olha, Jesus que vai passando. Ele sabia da história. Que ele perdesse, irmão, aquela oportunidade, jamais ele voltaria a ver. Eu costumo dizer que existe uma oportunidade que chega na nossa vida que é única. Se nós não aproveitarmos ela, Deus, a oportunidade, mas nunca você vai entender. Mas isso é bíblico, na vida desse homem aconteceu desse jeito. Ele não tinha olhos, não tinha visão, melhor dizendo, para enxergar o mestre, mas ele clamou. Sabe o que ele clamou, querido? Eu falei a última vez que eu vim aqui, ele gritar em alta voz. Existe um momento que nós temos que se prostrar, se orar a Deus. Existe um momento que nós temos que gritar. Existe um momento que nós temos que gritar em alta voz ao Senhor. Existe um momento que nós temos que ser igualando. De tanto nós insistimos ao Senhor, o Senhor permanecer em silêncio. Em silêncio não porque Ele não está ouvindo, porque Ele está caprichando no milagre. Em silêncio, querido. Aí você tem que se prostrar ao Senhor, você não tem mais palavra para falar ao Senhor, então você tem que gemer. E a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus te ajuda, gemendo junto a você com gemidos inexprimíveis, falando conta que só Ele sabe. É a única oportunidade que ele tinha. Jesus, ele vai passando, a multidão vai gritando, ele vai ouvir. E ele pergunta: quem passa aí? Olha, é Jesus, o Nazareno, que vai passar. E a Bíblia Sagrada diz que ele não perdeu o tempo. Aí ele gritou. Aí ele disse assim: Jesus. Aí ele foi na fonte séria: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava gritando assim ao ouvido do mestre: Jesus, olha para a minha situação, Jesus. Eu não aguento mais essa situação, Jesus. Eu já sofri demais. Eu não nasci desse jeito. Foi
E Jesus faz a seguinte pergunta para ele: filho, o que tu queres que eu te faça? Sabe, querido, vai chegar esse dia para você, Andrés. Vai chegar esse dia para você. Vai chegar um dia que você vai clamar ao Senhor, você vai insistir, você vai pensar que Ele desistiu de você. E vai chegar um momento que Deus vai abrir o céu para perguntar: o que queres que eu te faça? Vai chegar um dia que você vai fazer igual Salomão, passar o dia todo sacrificando ao Senhor, e o Senhor Deus vai invadir, vai te visitar, abrir uma janela e vai te perguntar: o que tu queres que eu te faça, rapaz? Vai chegar esse dia na sua vida. Vai chegar um dia na sua vida, querido, que vai ser aquele momento que a taça das suas lágrimas vai encher, e o Senhor vai abrir as portas e vai te abençoar. Ah, irmão, mas o que eu vou fazer? Você tem que insistir, você não pode desistir, você não pode parar, você tem que insistir, você tem que prosseguir, você não pode desistir. Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: irmão, olha para ele, olha para a pessoa mais bonita do seu lado e diz assim: olha, não desista. Olha para os olhos verdes, os olhos azuis dele, os olhos pretos dele, e diz assim: olha, não desista, os seus milagres estão chegando. Se ainda não chegou, é porque o Senhor está caprichando. Quem acredita, levanta a mão e glorifica. Está chegando, o Senhor está mandando, o Senhor está parando, vai te chamar e vai perguntar: o que queres que eu te faça? Aleluia. Vai chegar, querido, vai chegar. Não desiste, está difícil, mas não desista, o Senhor vai operar um milagre na sua vida. Aleluia. Mas por favor, não desista. Parecerá. Havia uma irmã que enfrentava uma grande luta em sua casa. Essa irmã mesmo, avivada, ela orava sempre pelo seu marido vivia no mundo do álcool. E quase todas as vezes quando ele chegava em sua casa, ele bagunçava tudo, ele quebrava tudo, e essa mulher sempre orando, e foi muitos anos orando. Certo dia, no domingo, ela chegou na sua casa muito angustiada, seu marido logo depois chegou também e começou a bagunçar tudo. E ela foi chorando para o seu quarto, e ela se prostrou diante do Senhor, com lágrimas nos olhos. Ela disse: Senhor, eu desisto. Quando ela falou eu desisto, o Senhor Deus abriu uma visão para ela, e ela viu uma taça que só faltava aquelas lágrimas para o Senhor Deus operar o milagre na vida dela. Se derramar o sacrifício inteiro dela, de anos sendo derramado. Não desista. Aleluia. É difícil, mas não desista. Põe a mão no seu coração, veja seus olhos. Aleluia. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, meu Pai, por esse momento de sua presença. Eu quero entregar, meu Pai, essa vida que eu estou em tuas mãos. Eu sei, Jesus, que existem pessoas aqui, papai, que estão com o coração entristecido, querendo desistir. Mas o Senhor vai dar força para eles prosseguir. Pois essa palavra, Deus, o Senhor me colocou no nosso coração.
sonho